Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, tá? Nós vamos falar um assunto bem interessante, tá? Que fala sobre a biodiversidade dos animais. E com isso a gente vai aprender muito, muito, e é uma delícia esse assunto. Não se preocupe, vocês terão uma facilidade imensa. Bom, o que é a biodiversidade? Esse termo ele foi criado em 1985 com a junção das duas palavras, né? Diversidade biológica. Bio, vida. Diversidade, já está dizendo, é uma quantidade que a gente, de animais que nós iremos estudar. E aí a gente inclui a variedade das espécies de uma determinada área, espécies de plantas, animais, micro-organismos e outros seres vivos, né? Também a gente vai poder entender o papel do organismo nesse ecossistema e qual a importância que ele tem. E também falar que no Brasil apresenta uma rica biodiversidade e que ela é muito importante na economia, né? É grande, ou seja, uma probabilidade, né, de se diferenciar dos demais países. O reino animal também é denominado Animalia ou Metazoa. Nós falamos em aulas anteriores que são organismos eucariontes, porque tem uma célula completa, pluricelulares, porque possuem várias células, e heterótrofos, porque ele já se alimenta de outros seres. Também ele tem a capacidade de locomoção e grande parte deles tem reprodução sexuada e uma minoria assexuada. Os animais também eles são classificados em diversos filos, compreende dois grandes grupos, cordados e invertebrados, que cordado é o mesmo que vertebrados. Tá? E aí uma definiçãozinha entre eles. Os cordados são animais vertebrados que possuem crânio, vértebras e coluna dorsal, e os invertebrados são filhos característicos, né? Bem diferentes, mas com todos são pluricelulares. Bom, característica do reino animal. Eucariontes, nós já falamos, né, envolvido por essa membrana. Heterótrofos são aqueles, né, que não produzem seu próprio alimento. Pluricelulares, porque várias células. Aerótrofos, porque ele necessita do oxigênio para sobreviver. Reprodução sexuada, que tem a união dos gametas masculino e feminino, mas uma minoria ela é assexuada. Eles não possuem celulose nem clorofila, ou seja, são chamados de seres aclorofilados, que é uma característica que diferencia o reino animal do reino vegetal. Eles também possuem tecido e órgãos, com exceção de um filo mais simples, que são os poríferos. Também eles têm uma característica muito importante que é chamada de simetria bilateral, ou seja, que essas duas metades do corpo elas são simétricas, dividindo ao meio, uma parte fica igual à outra, né? Que também pode ser radial e também ela pode ter ausência dessa simetria. No filo do reino animal, ele é dividido em diversos filos, onde os animais invertebrados ele representa por inúmeros filos, mas com diferença. Mas todos são pluricelulares e não possuem uma parede celular. Também existem 8 filos de animais invertebrados que nós iremos estudar nas aulas que seguem, que são os poríferos, os quinidários, os platelmintos, nematelmintos, os molúsculos, os anelídeos, os equinodermos e os artrópodes, né? Já os animais vertebrados, ele pertence ao filo dos cordados, ou seja, que possui uma coluna, e ele se divide, né, também em 5 grupos. E a presença principal que ele tem é a medula espinhal e a coluna vertebral. Quais são esses grupos? Né? São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Aspectos gerais desses animais. O que quer dizer isso? É uma simetria corporal, onde ela pode ser definida como semelhança entre as partes externas, e também ele tem um determinado organismo quando eles são separados, ou seja, por planos reais ou imaginários, que isso passam, né, pelo centro. Eles podem ser assimétricos,
Ele pode ser de simetria bilateral ou de simetria radial. O que quer dizer isso? No caso dessas estruturas, esses animais eles são divididos levando em conta a ausência de uma coluna vertebral. Então, por isso que a gente separa vertebrais dos invertebrados, né? Eles também possuem um tecido corporal. O que é isso? É uma característica dos representantes do reino animal, que eles podem ser parazoários, né? E eumetazoários. O que quer dizer? Os parazoários eles não possuem um tecido verdadeiro, que é o caso dos poríferos. E eumetazoários são aqueles que possuem tecido, no caso, os cordados, porque possuem coluna vertebral, e os quinidários, né? Ele tem uma segmentação corporal. O que quer dizer isso? É uma organização do corpo em vários segmentos idênticos ou semelhantes, mas que são adquiridos durante esse desenvolvimento do embrião, né? Com a evolução, é provável que esses animais eles tenham se formado a partir de um grupo de protistas, né? Heterótrofos, que eles eram chamados de coanoflagelados, né? Que são os coanócitos de um tipo de célula presente, tá? Nos poríferos. Essa evolução dos animais também ela encontra-se como um marco muito importante, ou seja, deu a passagem das esponjas para os quinidários, eles apresentam uma simetria, né? E ele tem um formato de tecidos diferentes, que isso proporciona diferenciar os demais. O que é ecologia? Bom, a ecologia, gente, é a parte da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e destes com o meio onde vivem. Então, tudo isso que nós estamos estudando está relacionado a essa biodiversidade dentro dessa ecologia, né? Existem aspectos ecológicos nesse ecossistema, né? E que é necessário que todos os seres abióticos e bióticos estejam em equilíbrio, né? Então, dentro desse ecossistema vai estar a fauna e a flora, que são mais ou menos constantes, ou seja, é uma relação de dependência, um ajuste complexo entre essas duas, né? E que faz necessário que esse estudo levantar as causas e consequências desse problema, bem como atuar para modificar esse panorama. Existem as alterações bióticas que têm vida e existem as alterações abióticas, né? No caso das bióticas, introdução de espécies em um determinado local e também tem a extinção dessas espécies, que a gente precisa respeitar o habitat, né, dessas espécies. O que seriam essas alterações abióticas? Poluição sonora, poluição térmica, que ela está relacionada à inversão térmica ou efeito estufa, né? A poluição do ar, que através dela a gente tem as chuvas ácidas, que a gente pode perceber no enferrujamento de bronze, ferro, metais em geral, né? A poluição por elementos radioativos está relacionada à nossa camada de ozônio. A poluição por substâncias não biodegradáveis, que nós sabemos que existe na nossa natureza, né? E também a poluição por derramamento de petróleo, os navios, né? E em consequência disso também nós temos o lixo. E esse lixo, né? Ele traz sérios problemas se nós não soubermos separar, tá? Então, boa leitura, tá? E em seguida a gente vai mandar as atividades.